No início dos anos 2000, em uma tarde cinzenta e sufocante, o estrondo ensurdecedor das prensas de aço que ecoava há décadas pela zona sul de São Paulo finalmente silenciou. Os gigantescos portões da fábrica da Monarch em Santo Amaro se fecharam. Milhares de operários com os rostos marcados pelo cansaço e os uniformes manchados de graxa caminharam para fora pela última vez, carregando apenas suas caixas de ferramentas e a incerteza do amanhã. O coração de um império industrial havia parado de bater. Que império era esse? No seu auge absoluto nas décadas de 70 e 80, a Monarch não fabricava apenas bicicletas. Ela forjava a própria liberdade da juventude brasileira. Com fábricas colossais em São Paulo e Manaus, mais de 2 milhões de unidades produzidas anualmente e um exército de trabalhadores, eles ditavam as regras de um país inteiro. A icônica Monareta era o sonho de consumo incontestável em cada lar do Brasil. Mas avançando algumas décadas, tudo desapareceu. As esteiras de montagem tornaram-se sucata fria. Onde antes o aço pulsava ao ritmo de milhares de empregos, hoje restam apenas galpões abandonados, mato alto e ferrugem. Um domínio quase absoluto no mercado reduzido a nada. Como um colosso industrial indiscutível desmorona tão catastroficamente dentro de sua própria casa? A culpa não foi apenas da automação ou da súbita enxurrada de peças importadas da Ásia. O verdadeiro assassino operou de terno e gravata dentro das salas de reunião. Foi a arrogância do sucesso, a miopia estratégica e a recusa teimosa em aceitar que o mundo estava mudando. O ano é 1948. O mundo ainda tentava sacudir a poeira e os escombros da Segunda Guerra Mundial, buscando desesperadamente retornar a uma sensação de normalidade. No Brasil, um país continental de estradas de terra e infraestrutura incipiente, a paisagem urbana começava a dar os primeiros sinais de uma transformação irreversível. São Paulo, especificamente, pulsava com a promessa de se tornar o grande motor econômico da América do Sul. Foi neste cenário de reconstrução global e otimismo local que a semente de um dos maiores impérios industriais do Brasil foi plantada. Não com o rugido ensurdecedor de fornalhas e prensas de aço, mas com o som oco e ritmado de martelos, abrindo pesados caixotes de madeira no Porto de Santos. Esses caixotes não traziam ouro ou especiarias, mas algo que logo se tornaria muito mais valioso para essa juventude e a classe trabalhadora brasileira. Peças de bicicletas. Elas vinham de longe, atravessando o Oceano Atlântico a partir da gélida Varberg, na Suécia, onde a Monarch AB já era uma marca estabelecida desde o início do século. No Brasil, a operação começou de forma quase tímida. Um grupo de empreendedores locais, percebendo a necessidade de um meio de transporte barato, eficiente e acessível para uma população que começava a migrar massivamente do campo para as cidades, obteve a licença para importar e montar essas peças suecas. Nascia assim a Bicicletas Monarch S.A. Os primeiros dias da Monarch no Brasil estavam muito distantes do gigantismo que a empresa alcançaria décadas depois. As operações funcionavam em pequenos galpões e oficinas no bairro de Bela Vista, no coração de São Paulo. Era um trabalho estritamente manual e artesanal. Operários com mãos calejadas, muitos deles imigrantes recém-chegados em busca do sonho paulistano, desempacotavam quadros, rodas e correntes, cobertos com uma espessa camada de graxa protetora contra a maresia. O cheiro de óleo lubrificante, borracha nova e madeira úmida dominava o ambiente. Cada bicicleta montada era inspecionada com cuidado antes de ser enviada para as ruas de paralelepípedo da capital. Naquela época, ter uma bicicleta ainda era considerado um misto de luxo e necessidade. Um veículo que encurtava distâncias em bairros onde os bondes e ônibus mal conseguiam chegar. No entanto, o modelo de negócios baseado puramente na importação e montagem logo encontrou seu limite. À medida que a década de 1950 avançava, o cenário geopolítico e econômico do Brasil sofreu uma guinada dramática. Com a ascensão de Juscelino Kubitschek e seu ambicioso plano de 50 anos em 5, o governo brasileiro iniciou uma política agressiva de substituição de importações. Barreiras alfandegárias foram erguidas.
Trazer caixotes da Suécia tornou-se financeiramente insustentável e burocraticamente um pesadelo. Para a Monarch, a mensagem de Brasília era clara e implacável. Ou a empresa começava a fabricar suas próprias bicicletas em solo nacional, utilizando aço e mão de obra brasileiros, ou seria esmagada pelos custos e desapareceria antes mesmo de se consolidar. Foi neste momento de extrema tensão que a Monarch tomou a decisão que mudaria para sempre a sua história. A diretoria compreendeu que não bastava ser uma mera montadora. Eles precisavam dominar a alquimia do aço, o domínio da metalurgia e a complexidade da produção em larga escala. A empresa iniciou uma transição brutal e custosa. Eles adquiriram terrenos maiores, importaram maquinário pesado de estampagem e começaram a forjar seus próprios quadros. Esta transição foi um verdadeiro teste de sobrevivência. Dominar a fabricação de quadros de aço que não quebrassem nas esburacadas ruas brasileiras exigiu engenharia de precisão que a mão de obra local ainda estava aprendendo a dominar. Havia o desafio de desenvolver fornecedores locais de borracha para os pneus, couro para os selins e tintas que resistissem ao inclemente sol tropical. Os galpões silenciosos de montagem deram lugar ao barulho ensurdecedor das prensas cortando e moldando chapas de metal, ao brilho ofuscante das soldas e ao calor sufocante dos fornos de pintura. A Monarch estava, literalmente, forjando uma nova cultura de trabalho industrial. Homens que antes trabalhavam na lavoura de café agora operavam tornos mecânicos e linhas de solda contínua. Ao final da década de 1950, a aposta arriscada havia rendido frutos extraordinários. A Monarch conseguiu superar as barreiras tecnológicas e estabeleceu uma linha de produção genuinamente nacional. A marca sueca havia ganhado uma alma inegavelmente brasileira. As bicicletas que saíam da fábrica já não eram importadas. Eram produtos do suor e do aço do Brasil. Essa independência produtiva não apenas garantiu a sobrevivência da empresa, mas criou as fundações sólidas sobre as quais um verdadeiro império seria erguido. A Monarch havia provado que podia fabricar. Agora, eles precisavam provar que podiam dominar a cultura do país. A base estava pronta, o maquinário estava quente e as ruas clamavam por um novo símbolo de liberdade. O palco estava perfeitamente armado para o nascimento de uma lenda que redefiniria a juventude brasileira. À medida que a década de 1960 se desdobrava, o Brasil passava por uma metamorfose cultural profunda e irreversível. A nação que antes se movia ao ritmo calmo da bossa nova, agora começava a pulsar com a energia frenética da jovem guarda, do rock and roll e de uma juventude que ansiava desesperadamente por sua própria identidade e liberdade. As ruas das cidades, cada vez mais asfaltadas e populosas, tornaram-se o palco de uma nova geração. No entanto, havia um descompasso. As bicicletas disponíveis naquela época eram, em sua maioria, os chamados camelos, modelos clássicos, grandes, pesados, com aros de 26 ou 28 polegadas, pintados em cores escuras e austeras. Eram veículos utilitários, concebidos para que trabalhadores adultos se deslocassem de casa para a fábrica. Não havia espaço para a rebeldia, para a brincadeira ou para a estética vibrante que a juventude dos anos 60 exigia. A diretoria da Monarch, atenta aos ventos da mudança que sopravam não apenas no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, percebeu que uma revolução estava prestes a acontecer no mercado de duas rodas. Na Europa e nos Estados Unidos, as bicicletas compactas começavam a ganhar tração. Eram máquinas menores, ágeis e, acima de tudo, divertidas. A Monarch precisava de uma resposta para essa nova era. O laboratório de desenvolvimento da fábrica em São Paulo começou a trabalhar febrilmente, experimentando com quadros menores e geometrias que quebravam todos os paradigmas estabelecidos pela própria empresa na década anterior. Foi no final da década de 1960, mais precisamente em 1968, que a Monarch lançou a sua grande obra-prima, o modelo que não apenas mudaria o destino da empresa, mas se entranharia para sempre no DNA cultural do Brasil: a Monareta. Com seu aro 20, a Monareta era uma ruptura visual e ergonômica completa. O quadro em formato de U,
que permitia que tanto meninos quanto meninas, mesmo usando saias, pudessem pedalar com facilidade, era uma declaração de inclusão e modernidade. O guidão alto proporcionava uma postura relaxada e rebelde. Mas o que realmente capturou a imaginação foram as cores. Saindo do preto e do verde escuro tradicionais, as monaretas invadiram as ruas em tons explosivos de vermelho cereja, azul metálico, laranja vibrante e verde limão. A monareta não era comercializada como um mero meio de transporte. Era vendida como um passaporte dourado para a liberdade. Para uma criança ou um adolescente brasileiro daquela época, possuir uma monareta significava a capacidade de explorar o bairro, de se encontrar com os amigos na praça, de sentir o vento no rosto sem depender dos pais. O design engenhoso permitia acomodar um amigo no bagageiro, ou mais tarde, no icônico banco Banana, transformando cada passeio em uma aventura compartilhada. A resposta do público foi um estrondo. A demanda superou as expectativas mais otimistas. A fábrica, que havia passado os anos 50 aprendendo a forjar o próprio aço, agora precisava acelerar suas prensas a um ritmo vertiginoso, apenas para dar conta dos pedidos que chegavam de todas as regiões do Brasil. A monareta havia se tornado, da noite para o dia, um fenômeno absoluto. Mas o sucesso estrondoso não veio sem uma guerra sangrenta por território. A Monarch não estava sozinha nessa corrida pela alma da juventude brasileira. Sua arquirrival histórica, a Caloi, havia percebido a mesma tendência de mercado e, pouco antes do lançamento da Monareta, introduziu a sua própria bicicleta compacta, a lendária Caloi Berlinetta. O que se seguiu nas décadas de 1970 e início de 1980 foi uma das batalhas corporativas e publicitárias mais ferozes da história da indústria nacional. Era como a guerra entre Coca-Cola e Pepsi, mas travada com aço, borracha e pedais. A rivalidade Monarch versus Caloi dividiu o país. Bairros, escolas e grupos de amigos eram separados pela lealdade à marca. A Monarch, para manter sua posição dominante e responder aos ataques da concorrência, iniciou uma estratégia agressiva de inovação constante dentro da própria linha Monareta. A cada novo ano, a bicicleta precisava ser reinventada para manter o desejo aceso. Surgiram dezenas de variações lendárias que hoje povoam os sonhos de colecionadores. A Monareta brasiliana, celebrando o orgulho nacional. A sofisticada Olé 70, pegando carona no tricampeonato mundial de futebol. A Cross, com seu visual agressivo inspirado nas motos de motocross para atrair os garotos mais radicais. E a Águia de Ouro, com acabamentos refinados e reluzentes. Os departamentos de marketing das duas empresas travavam um duelo milionário nas páginas de revistas em quadrinhos, como os gibis da Turma da Mônica, e nos intervalos comerciais dos programas de televisão de maior audiência. As propagandas da Monareta eram vibrantes, mostrando jovens sorridentes, saltando rampas de terra, pedalando em praias ensolaradas e vivendo o ápice de sua juventude. A mensagem era subliminar, porém poderosa. Se você não tem uma Monareta, você está de fora do melhor que a vida tem a oferecer. Essa tensão competitiva elevou as apostas a um nível emocional sem precedentes. O Natal no Brasil durante os anos 70 tornou-se o principal campo de batalha. O ápice da infância de milhões de brasileiros era a manhã de 25 de dezembro. Acordar e encontrar uma monareta embrulhada junto à árvore de Natal, sentindo o cheiro inconfundível de borracha nova dos pneus tratorados e admirando o brilho impecável da pintura intocada, era a realização do maior sonho possível. Pais economizavam durante meses, pagando carnês intermináveis em lojas de departamentos, apenas para proporcionar esse momento mágico. A Monareta transcendeu a sua condição de produto industrial. Ela se transformou em um pilar da cultura pop brasileira, um rito de passagem essencial. Ao vencer, ou pelo menos empatar gloriosamente, a guerra contra a Berlinetta, a Monarch solidificou sua imagem como uma entidade onipresente. Eles não estavam apenas vendendo milhões de bicicletas. Eles estavam fabricando memórias indeléveis. Essa vitória retumbante no fronte cultural e o fluxo de caixa astronômico gerado pela Monareta
forneceriam o combustível necessário para a Monarch dar o seu próximo e mais ambicioso passo. A expansão para um colosso industrial de proporções épicas, um verdadeiro império de aço, onde a ideia de falha pareceria não apenas improvável, mas completamente impossível. O amanhecer da década de 1980 encontrou a Monarch não mais como uma simples montadora, ou mesmo uma fábrica bem-sucedida, mas como um verdadeiro leviatã corporativo. O estrondoso sucesso financeiro e cultural das décadas anteriores havia injetado um volume de capital sem precedentes nos cofres da empresa. A resposta da diretoria a essa avalanche de lucros foi uma expansão agressiva, quase imperialista, de sua capacidade produtiva. A estratégia era clara: dominar cada centímetro do mercado nacional e não deixar oxigênio para a concorrência. O epicentro desse domínio era o Complexo Industrial de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Não era apenas uma fábrica, era uma cidade operária murada que pulsava em um ritmo frenético, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O complexo se estendia por dezenas de milhares de metros quadrados, um labirinto formidável de galpões, chaminés e docas de carregamento. O som ambiente era um rugido constante e ensurdecedor. Prensas hidráulicas esmagando toneladas de aço bruto, o chiado intenso de milhares de pontos de solda brilhando simultaneamente, e o ranger metálico das esteiras que transportavam quadros recém-pintados através de fornos industriais escaldantes. Para alimentar essa fera de aço, a Monarch empregava um exército de trabalhadores. Eram milhares de operários divididos em 3 turnos incessantes. Para muitos, trabalhar na Monarch era o ápice da estabilidade profissional, um crachá que garantia o sustento da família e o respeito na comunidade. Bairros inteiros no entorno de Santo Amaro cresceram e prosperaram ao redor da economia gerada pela fábrica. Padarias, bares e pequenos comércios ajustavam seus horários de funcionamento de acordo com as trocas de turno das sirenes da Monarch. Mas o apetite da empresa ia muito além de São Paulo. Buscando otimizar custos e aproveitar agressivos incentivos fiscais, a Monarch ergueu um segundo colosso industrial na Zona Franca de Manaus, no coração da floresta amazônica. Essa manobra logística complexa permitiu à empresa não apenas aumentar exponencialmente sua capacidade de produção, chegando a ultrapassar a marca assombrosa de mais de 2 milhões de bicicletas fabricadas em um único ano, mas também dominar verticalmente sua cadeia de suprimentos. Eles não apenas montavam bicicletas, eles controlavam o aço, a borracha, o plástico e os pedais. A Monarch havia se tornado uma máquina autossuficiente, um ecossistema industrial impenetrável que ditava os preços, as tendências e o ritmo de toda a indústria de 2 rodas na América Latina. O impacto desse músculo industrial na sociedade brasileira era absoluto. Ter uma bicicleta que não fosse Monarch, ou de sua grande rival Caloi, era uma anomalia quase impensável. A marca estava onipresente. Nas ruas de terra do interior do Nordeste, nos calçadões do Rio de Janeiro, nos parques de Curitiba e nas ladeiras de Minas Gerais. A empresa patrocinava eventos esportivos, dominava os espaços publicitários nas revistas e na televisão, e suas bicicletas eram oferecidas como os prêmios mais cobiçados em programas de auditório que paravam o país aos domingos. A Monarch não era apenas um produto, era uma instituição nacional. No entanto, é exatamente no ápice do poder que as sementes da destruição costumam ser plantadas. Nos corredores acarpetados e nas salas de reunião, com painéis de madeira nobre, onde os executivos da Monarch observavam gráficos de vendas que pareciam apontar infinitamente para cima, uma atmosfera perigosa começou a se instalar. Era a embriaguez do sucesso, um sentimento inebriante de invencibilidade. O Brasil das décadas de 1970 e 1980 era um mercado fechado. A ditadura militar e as políticas protecionistas subsequentes criaram uma redoma de vidro ao redor da indústria nacional. Era virtualmente impossível para um cidadão comum comprar uma bicicleta importada. As tarifas de importação eram proibitivas e as barreiras burocráticas intransponíveis. Essa proteção governamental, que inicialmente ajudou a Monarch a se erguer, agora agia como um narcótico.
Com mais da metade do mercado nacional garantido e protegida de qualquer ameaça externa, a cultura corporativa da Monarch começou a se fossilizar. A urgência por inovação, que havia dado à luz a brilhante Monareta, desapareceu. O raciocínio nos altos escalões tornou-se perigosamente arrogante. Por que investir pesadamente em pesquisa, novos materiais ou designs revolucionários, se o consumidor brasileiro não tinha outra escolha senão comprar o que a fábrica de Santo Amaro decidisse produzir? A empresa acreditava que o mercado se curvaria eternamente à sua vontade. Enquanto a Monarch descansava sobre os louros de seus lucros bilionários, engessada por sua própria burocracia gigante e confiante de que as muralhas do protecionismo jamais cairiam, o mundo lá fora continuava a girar. Novas tecnologias, materiais mais leves e tendências globais estavam se acumulando além das fronteiras brasileiras, formando uma tempestade perfeita que, em breve, testaria a força daquele império de aço até o seu limite de ruptura. A década de 1980, frequentemente chamada de a década perdida na história econômica do Brasil, foi um período de turbulência implacável. A hiperinflação corroía violentamente o poder de compra da população, com os preços nos supermercados sendo remarcados diariamente e a moeda nacional mudando de nome repetidas vezes em planos econômicos fracassados. Curiosamente, para a Monarch, os muros altos de suas gigantescas fábricas pareciam oferecer um escudo impenetrável contra esse caos externo. Como o mercado permanecia fechado para importações e as poucas opções nacionais eram divididas basicamente em um duopólio confortável com a Caloi, a empresa continuava a registrar vendas astronômicas. Naquela época, as pessoas compravam bicicletas não apenas para transporte ou lazer, mas muitas vezes como uma forma desesperada de transformar um dinheiro que perdia valor a cada hora em um bem durável. Esse fluxo constante e quase garantido de capital, paradoxalmente, foi o veneno sutil que começou a paralisar o gigante. Dentro dos escritórios acarpetados da sede administrativa, a Monarch havia se transformado em uma vítima clássica de seu próprio gigantismo. A empresa, que um dia fora ágil, faminta e criativa o suficiente para conceber a revolucionária Monareta, agora sofria de uma burocracia corporativa asfixiante. Decisões que nas décadas anteriores eram tomadas em horas, diretamente no chão de fábrica, agora exigiam semanas de reuniões intermináveis, aprovações de múltiplos comitês diretivos e pilhas de relatórios técnicos. O foco da alta cúpula havia mudado de forma dramática. Não se tratava mais de inovar para encantar ou surpreender o cliente, mas sim de gerenciar imensas planilhas de custos, cortar centavos na extensa linha de montagem e manter as engrenagens daquela máquina colossal girando da maneira mais previsível e segura possível. Era a miopia corporativa em sua forma mais pura e perigosa. Enquanto a Monarch dormia em berço esplêndido, embalada pela falsa segurança de um mercado totalmente cativo, uma revolução barulhenta e tecnológica estava varrendo o resto do mundo. Nas trilhas empoeiradas do condado de Marin, na Califórnia, e logo depois espalhando-se rapidamente por toda a Europa e Ásia, o universo das duas rodas passava por sua maior transformação estrutural em quase um século. O nascimento e a popularização do mountain bike. As bicicletas deixaram abruptamente de ser apenas veículos pesados para passeios urbanos pacatos. O mercado global agora exigia máquinas ágeis, construídas com quadros de ligas de alumínio aeroespacial incrivelmente leves, equipadas com sistemas de marchas precisos de 18 ou 21 velocidades, de marcas como a japonesa Shimano, freios cantilever ultra-responsivos e, logo em seguida, sofisticados sistemas de suspensão. O design, a ergonomia e a engenharia de materiais estavam dando saltos quânticos a cada nova temporada. No Brasil, no entanto, a resposta da Monarch a essas inovações tectônicas foi marcada por uma arrogância teimosa e institucionalizada. Quando os engenheiros mais jovens, viajantes ou os relatórios de análise de tendências tentavam alertar a diretoria sobre o que estava acontecendo no exterior,
A resposta era invariavelmente uma variação de um desdém profundo. O brasileiro gosta de bicicleta pesada, bicicleta de aço forte, que não quebra na buraqueira, argumentavam os executivos veteranos. Para eles, o alumínio era uma excentricidade cara e desnecessária. O aço carbono tradicional, embora pesado, era o padrão absoluto que não precisava ser alterado. Eles acreditavam piamente que o consumidor nacional, com poder aquisitivo corroído e sem qualquer acesso a produtos importados, jamais exigiria a sofisticação tecnológica e a leveza vistas lá fora. Essa recusa cega em adaptar-se não era apenas uma falha momentânea de visão, era um sintoma de decadência intelectual. A Monarch continuou a empurrar para o mercado os mesmos modelos requentados, utilizando a mesmíssima geometria de quadros e os mesmos componentes pesados de uma década atrás. A inovação resumia-se a trocar os adesivos, alterar as cores da pintura a cada novo ano e lançar campanhas publicitárias agressivas para simular novidade. A linha de produção estava tão engessada e otimizada para fabricar exatamente o mesmo produto repetidas vezes que qualquer mudança drástica na engenharia representaria um custo financeiro e um esforço logístico que a diretoria simplesmente não estava disposta a assumir. O lema não dito nos corredores de Santo Amaro era claro: em time que está ganhando, e ganhando muito, não se mexe. Mas a inércia tem um preço silencioso. A qualidade geral dos componentes, sufocada pela necessidade obsessiva de manter as margens de lucro em meio à inflação galopante, começou a declinar de forma perceptível. Soldas menos caprichadas, peças de plástico que ressecavam e quebravam sob o sol inclemente, e cromados que enferrujavam mais rápido. O consumidor brasileiro, embora mantido refém da falta de opções, começou a sentir que o encanto e a magia de outrora estavam evaporando. A própria Monareta, antes o ápice indiscutível do desejo juvenil, começava a parecer pesada e antiquada para uma nova geração que, através da televisão e de revistas importadas, começava a vislumbrar o que os jovens em outros países estavam pedalando. À medida que a década de 1980 chegava ao seu crepúsculo, a Monarch assemelhava-se a um navio encouraçado da Primeira Guerra Mundial, operando na era dos mísseis. Imponente, barulhento, intimidador e aparentemente indestrutível, mas perigosamente lento e estruturalmente incapaz de manobrar a tempo. A diretoria continuava a celebrar seus balanços financeiros anuais e sua fatia esmagadora no mercado interno, completamente cega para as fraturas microscópicas que se espalhavam pelos alicerces do seu império. Eles haviam cometido o erro fatal de confundir proteção governamental com lealdade incondicional do consumidor e monopólio artificial com competência empresarial. O que a liderança da Monarch não sabia, ou se recusava veementemente a aceitar, era que as grossas muralhas do protecionismo econômico brasileiro não durariam para sempre. Uma tempestade de proporções cataclísmicas estava se formando no horizonte político, e quando os ventos da abertura finalmente soprassem, eles não trariam apenas novos concorrentes, trariam a aniquilação absoluta para aqueles que se recusaram a evoluir. O ano de 1990 não trouxe apenas a virada de uma década cronológica para o Brasil. Ele desencadeou um abalo sísmico de proporções épicas que reconfiguraria permanentemente o DNA econômico da nação. Em março daquele ano, o recém-eleito presidente Fernando Collor de Mello subiu a rampa do Palácio do Planalto carregando não apenas a faixa presidencial, mas um pacote de medidas drásticas e uma retórica implacável contra o atraso industrial do país. O novo governo estava determinado a forçar a modernização do Brasil através de uma terapia de choque. Em uma de suas declarações mais famosas, polêmicas e devastadoras, o presidente comparou os automóveis fabricados no mercado nacional a meras carroças. Essa analogia brutal, embora direcionada aos carros, servia como uma luva perfeitamente sob medida para descrever a estagnação tecnológica de todo o setor de duas rodas. Era o início oficial da chamada abertura econômica.
Da noite para o dia, literalmente com a assinatura de medidas provisórias, a pesada cortina de ferro do protecionismo alfandegário começou a ser desmantelada. As tarifas de importação, que durante décadas haviam funcionado como um fosso intransponível, protegendo o castelo da Monarch, despencaram abruptamente. Produtos que antes eram taxados em 80%, 100% ou até mais, tornando-os impossíveis de serem comercializados em grande escala, de repente viram suas alíquotas serem reduzidas drasticamente. A redoma de vidro havia sido estilhaçada. O choque nos corredores da sede da Monarch em São Paulo foi palpável e paralisante. A diretoria da empresa havia passado os últimos 40 anos se preparando para enfrentar greves sindicais, flutuações cambiais caóticas, hiperinflação e os ataques de marketing da Caloi. Eles eram mestres em navegar no tumultuado mar da economia fechada brasileira. No entanto, eles estavam absolutamente despreparados para o simples conceito de concorrência global. O modelo de negócios hiperverticalizado da Monarch, onde eles fabricavam desde o tubo de aço bruto até o pedal de plástico e a sapata de freio, que antes era visto como o seu maior trunfo estratégico, revelou-se subitamente como uma âncora colossal amarrada ao pescoço da empresa. No exterior, a indústria global de bicicletas já operava em um modelo horizontal muito mais eficiente e letal. As marcas desenhavam os quadros e terceirizavam a produção para gigantes metalúrgicas na Ásia, comprando componentes especializados de empresas globais como a Shimano ou a SRAM. Isso permitia uma flexibilidade imensa e custos radicalmente menores. A Monarch, com suas fábricas colossais, milhares de funcionários e fornos que não podiam ser desligados, era um dinossauro lento tentando manobrar em um pântano burocrático. Enquanto as máquinas em Santo Amaro continuavam a cuspir milhares de bicicletas pesadas de aço carbono por dia, em um ritmo frenético e cego, os líderes da empresa começavam a perceber com um frio na espinha que as regras do jogo pelo qual haviam lutado a vida inteira haviam sido canceladas. E o pior, o inimigo não estava mais apenas do outro lado da cidade. Ele estava vindo através do oceano, em milhares de contêineres de aço. O impacto físico e mercadológico da canetada presidencial não demorou a atracar no litoral brasileiro. Em uma questão de meses, os terminais de carga dos portos de Santos, Paranaguá e Manaus começaram a ser inundados por remessas massivas vindas do outro lado do planeta, lideradas pelas indústrias supereficientes de Taiwan e, logo em seguida, da China continental. Quando as portas de aço desses contêineres finalmente se abriram e os produtos chegaram ao varejo, eles libertaram o verdadeiro carrasco da Monarch. A invasão asiática foi rápida, silenciosa e absolutamente impiedosa. As bicicletas que inundaram as vitrines brasileiras pareciam ter viajado no tempo. Eram modelos de mountain bike genuínas, construídas com ligas de alumínio incrivelmente leves que um adolescente poderia levantar com apenas uma mão. Algo impensável com uma Monarch de aço maciço. Elas vinham equipadas com sistemas de marchas indexadas, onde cada clique no guidão correspondia a uma troca perfeita e suave da corrente. Freios de alta precisão, suspensões dianteiras que absorviam os impactos das ruas esburacadas e geometrias esportivas pintadas em cores neon vibrantes. O acabamento era impecável, as soldas eram limpas e o design exalava modernidade. O golpe mais devastador, no entanto, foi o preço. Mesmo com os custos logísticos de atravessar meio mundo, essas maravilhas tecnológicas orientais chegavam ao consumidor final brasileiro a preços absurdamente competitivos. A relação custo-benefício era tão desproporcionalmente favorável aos produtos importados que a comparação nas lojas beirava a humilhação. Para o consumidor brasileiro que havia passado décadas mantido como refém de um mercado limitado, sem acesso à tecnologia mundial e pagando caro por produtos defasados, a abertura foi uma experiência de emancipação eufórica. A fidelidade à marca que a Monarch acreditava ser inabalável e cimentada pela nostalgia de gerações passadas evaporou-se quase instantaneamente diante do brilho do alumínio polido e da engenharia moderna. As tradicionais lojas de bicicletas, que antes ostentavam estoques gigantescos, divididos meio a meio entre Monarch e Caloi, rapidamente reorganizaram seus mostruários.
As pesadas bicicletas nacionais foram empurradas para o fundo das lojas ou colocadas em liquidação, enquanto os lugares de honra nas vitrines foram ocupados por marcas como Trek, Specialized, GT, ou simplesmente por centenas de marcas genéricas taiwanesas de altíssima qualidade. O consumidor entrava na loja, testava o peso de uma importada, ouvia o clique perfeito da marcha Shimano, olhava para a velha estrutura de aço da Monarch e a decisão de compra era tomada em frações de segundo. O impacto nas finanças do Império de Aço foi cataclísmico. Os gráficos de vendas da Monarch, que por décadas mantiveram uma trajetória de ascensão quase divina, sofreram uma interrupção brutal e começaram a despencar em queda livre. Os pátios das gigantescas fábricas de Santo Amaro começaram a acumular milhares de bicicletas encalhadas, produtos de uma engenharia teimosa que ninguém mais queria comprar. A empresa havia sido atingida por um tsunami econômico em velocidade máxima, e não havia cordas de salvação à vista. O mercado havia falado de forma clara e cruel, exigindo evolução. Mas para um gigante tão engessado, acostumado apenas ao monopólio e à repetição, evoluir tão rapidamente era não apenas difícil. Começava a parecer fisicamente e financeiramente impossível. O choque da abertura havia detonado os alicerces, e agora a estrutura colossal estava pronta para ceder à gravidade. À medida que a década de 1990 avançava, o que inicialmente parecia ser um choque temporário causado pela abertura econômica, transformou-se rapidamente em uma hemorragia financeira incontrolável para a Monarch. Os pátios do complexo de Santo Amaro e da fábrica de Manaus não eram mais um símbolo de capacidade produtiva, mas sim cemitérios de aço a céu aberto, lotados com dezenas de milhares de bicicletas que o mercado subitamente rejeitava. O pânico instalou-se de forma irreversível nas salas de diretoria. A matemática era implacável, com as vendas despencando para uma fração do que eram e os imensos custos fixos de manter duas cidades industriais operando. A conta bancária da empresa secava a um ritmo aterrador. Era preciso agir, mas a resposta da alta cúpula, moldada por décadas de monopólio e falta de visão competitiva, acabou sendo o golpe fatal na própria alma da marca. A estratégia escolhida para tentar competir com os preços agressivos das bicicletas asiáticas não foi a de inovar os processos ou modernizar o maquinário, mas sim a de promover um corte de custos brutal, cego e autodestrutivo. Foi o início de um processo de barateamento letal. A ordem que desceu dos escritórios acarpetados para o chão de fábrica era clara: economizar em absolutamente tudo. Os engenheiros, antes encarregados de garantir a robustez lendária dos produtos, agora recebiam a missão ingrata de descobrir onde poderiam subtrair material sem que a bicicleta desmoronasse imediatamente. O resultado dessa política foi catastrófico para a qualidade. A espessura dos tubos de aço carbono foi milimetricamente reduzida, comprometendo a rigidez estrutural que havia tornado a Monarch famosa. Os fornecedores tradicionais de peças, que mantinham padrões rígidos de qualidade, foram substituídos da noite para o dia por fabricantes de segunda ou terceira linha que ofereciam orçamentos mais baixos. Plásticos de baixa densidade substituíram o nylon resistente nos pedais e manetes. Borrachas de qualidade inferior foram usadas nos pneus, que agora ressecavam e rachavam sob o sol em questão de meses. O cromo, antes espesso e reluzente, tornou-se uma camada tão fina que a ferrugem começava a brotar quase antes de a bicicleta sair da loja. A tinta, aplicada às pressas para acelerar as linhas e economizar energia nos fornos, perdia o brilho e descascava com assustadora facilidade. A Monarch estava, efetivamente, cometendo um suicídio de marca. Durante 40 anos, o maior patrimônio da empresa não havia sido o tamanho de suas fábricas, mas sim a confiança inabalável do consumidor brasileiro. Bicicleta Monarch dura a vida toda. Não era apenas um slogan publicitário, era uma verdade aceita nacionalmente, uma herança passada de pais para filhos. No entanto, ao tentar salvar as margens de lucro sacrificando a qualidade, a empresa quebrou esse pacto sagrado. Quando o consumidor, já seduzido pelas importadas,
Dava uma última chance à marca nacional, por pura nostalgia, e recebia um produto frágil e problemático. O sentimento não era de decepção comercial, mas de traição pessoal. A reputação de durabilidade desintegrou-se. O boca a boca, antes o maior vendedor da Monarch, tornou-se o seu mais cruel carrasco. A percepção pública mudou rapidamente de uma tradição nacional para um produto defasado e descartável. Desesperada para reverter o estigma de obsolescência, a Monarch tentou um contra-ataque. Eles perceberam, tarde demais, que o mountain bike não era um modismo passageiro, mas a nova ordem mundial. Em uma tentativa frenética de recuperar a juventude que haviam perdido, a empresa lançou novas linhas que tentavam mimetizar o visual das bicicletas californianas e asiáticas. No entanto, o gigantismo e o engessamento de suas fábricas cobraram o preço final. Sem tecnologia para moldar alumínio em larga escala ou contatos para importar os sofisticados grupos de marchas e suspensões adequados, a Monarch recorreu à maquiagem. Eles pegaram os velhos e pesados quadros de aço carbono, soldaram reforços estéticos, pintaram com cores neon vibrantes e batizaram com nomes agressivos em inglês, equipando-os com componentes plásticos de baixíssima qualidade que simulavam complexidade. Eram, na prática, falsas mountain bikes. A resposta do mercado foi glacial. O consumidor da década de 1990 já estava educado. Ele lia revistas especializadas, assistia a programas de esportes de ação na TV a cabo e sabia exatamente a diferença entre uma autêntica suspensão telescópica e um pedaço de borracha disfarçado de mola. As novas tentativas da Monarch viraram motivo de deboche nas lojas especializadas. A marca que um dia definiu o que era cool no Brasil havia se tornado o símbolo definitivo do anacronismo. Com o fracasso dos novos lançamentos e o colapso da confiança na qualidade dos modelos tradicionais, a espiral financeira acelerou vertiginosamente rumo ao fundo. O fluxo de caixa, antes um rio torrencial, secou até se tornar um filete escasso, incapaz de cobrir as imensas folhas de pagamento e os custos de manutenção da infraestrutura colossal. E então, o aspecto mais doloroso do colapso começou: a tragédia humana. A máquina que sustentava milhares de famílias começou a devorar seus próprios filhos para tentar sobreviver mais um dia. As demissões em massa começaram, inicialmente de forma discreta, cortando os turnos da madrugada. O rugido de Santo Amaro, que por décadas nunca havia cessado, passou a sofrer interrupções macabras. Depois, vieram os cortes nos finais de semana. Em seguida, pavilhões inteiros de produção foram mergulhados na escuridão. Centenas e logo milhares de operários, muitos com 10, 20 ou até 30 anos de casa, foram chamados aos departamentos de recursos humanos e desligados. Homens e mulheres que haviam dedicado suas vidas a forjar o aço da monareta, que haviam construído suas casas e educado seus filhos graças aos salários da fábrica, viram-se repentinamente descartados em um país que também sofria com o desemprego crônico. O clima dentro das fábricas passou de orgulho industrial para um luto aterrorizante. Cada som de uma máquina sendo desligada em definitivo soava como um atestado de óbito. O império não estava apenas falindo, ele estava sangrando até a morte, corroendo sua própria estrutura e sacrificando o seu povo em uma agonia longa, humilhante e impiedosa. O amanhecer do novo milênio não trouxe renovação ou esperança para a Monarch, mas sim o som surdo e definitivo da inevitabilidade. Após anos de uma agonia lenta, marcada por cortes de qualidade, tentativas frustradas de modernização e uma hemorragia financeira incontrolável, a decisão final, temida por gerações de trabalhadores, finalmente ecoou pelos corredores outrora gloriosos da diretoria. Não havia mais resgates mágicos, nem políticas de protecionismo governamental que pudessem blindar a empresa da realidade implacável dos balanços financeiros manchados de vermelho. O modelo de negócios hiperverticalizado, que antes fora o maior orgulho da indústria nacional, havia se provado não apenas insustentável, mas letal em um mundo globalizado e interconectado. O veredito estava dado.
era chegado o momento de desligar as máquinas. Desligar um complexo industrial da magnitude monumental de Santo Amaro não é um evento que acontece da noite para o dia. É um processo agonizante de desmantelamento de uma verdadeira cidade de aço. Primeiro, os imensos fornos de pintura, que ardiam ininterruptamente há décadas, assando o esmalte das bicicletas, foram deixados para esfriar. O calor vibrante e sufocante que caracterizava a atmosfera dos pavilhões cedeu lugar a um frio úmido, sombrio e fantasmagórico. Em seguida, as gigantescas prensas hidráulicas, outrora responsáveis por estampar os quadros inquebráveis das icônicas monaretas, deram seu último suspiro pneumático. O ruído ensurdecedor da produção contínua, que operava a mais de 90 decibéis e obrigava os operários a se comunicarem através de gestos e gritos curtos, foi abruptamente substituído por um silêncio pesado, oco e não natural. Aquele silêncio era de muitas formas psicológicas, muito mais ensurdecedor do que o barulho frenético das engrenagens. Era o som inconfundível do fim de uma era. À medida que os setores produtivos eram progressivamente desativados e esvaziados, o cenário dentro da fábrica passava a assemelhar-se a um campo de batalha, momentos após uma rendição incondicional. Ferramentas pesadas foram abandonadas sobre as bancadas de trabalho metálicas. Carrinhos de transporte permaneceram parados pela metade nos longos corredores escuros, e pilhas de tubos de aço bruto foram deixadas em cantos, destinadas a jamais sentirem o calor da solda. Máquinas formidáveis, tornos mecânicos suecos, estampadoras alemãs e maquinário nacional que um dia representaram o auge da independência tecnológica do Brasil, começaram a receber frias etiquetas de leilão. Outras, grandes demais, pesadas demais, ou tecnologicamente obsoletas demais para encontrar qualquer comprador interessado, foram simplesmente abandonadas onde estavam, condenadas a acumular grossas camadas de poeira e a sucumbir à ferrugem na escuridão opressiva dos galpões trancados a cadeado. A outrora vibrante e orgulhosa cadeia de montagem tornou-se rapidamente um esqueleto inerte de metal retorcido. Mas o verdadeiro e incalculável custo do encerramento das operações não estava registrado nos ativos depreciados ou nas toneladas de aço abandonado, mas sim na carne, no suor e na mente daqueles que haviam construído e sustentado o império com suas próprias mãos. O dia do último turno de produção em Santo Amaro permanece até hoje como uma cicatriz profunda e dolorosa na memória coletiva da Zona Sul de São Paulo. Quando a tradicional sirene da fábrica soou pela derradeira vez, seu tom não indicava o fim rotineiro de uma jornada de trabalho. Soava como um lamento fúnebre, anunciando o encerramento violento de um modo de vida. O som dos cartões de ponto sendo batidos na saída soava como sentenças judiciais. Cada clique mecânico era a quebra de um contrato social não escrito entre a empresa e seu povo. Milhares de operários caminharam em direção aos imensos portões de saída em uma procissão cabisbaixa e silenciosa. Homens grisalhos que haviam entrado na fábrica 30 anos antes, como jovens aprendizes cheios de sonhos e que haviam dedicado o auge de sua capacidade física à empresa, choravam abertamente, sem pudor. O uniforme da Monarch, com sua logomarca outrora imponente, antes um símbolo incontestável de orgulho operário e um atestado de estabilidade financeira que abria portas e facilitava crédito no comércio local, tornou-se repentinamente a mortalha de uma carreira industrial arruinada. Para a esmagadora maioria desses trabalhadores, a demissão final não significava apenas a interrupção abrupta de um salário mensal. Representava um violento e profundo roubo de identidade. Muitos não sabiam, e nunca precisaram saber, fazer outra coisa senão operar as máquinas específicas, ritmadas e idiosincráticas daquela exata fábrica. Em um país que enfrentava suas próprias crises crônicas de desemprego e que já transitava rapidamente para uma economia baseada em serviços, a recolocação no mercado de trabalho formal para homens de meia idade, com mãos engrossadas por décadas de metalurgia pesada, beirava o impossível. Famílias inteiras, cujas rotinas diárias, horários de refeição e orçamentos mensais
orbitavam estritamente em torno das trocas de turnos da Monarch, viram-se repentinamente lançadas em um abismo sem fundo de incertezas, angústia e desespero de sobrevivência. Nos escalões superiores, isolados do drama humano das ruas, a Monarch optou por não declarar uma falência imediata e absoluta. Em vez disso, a corporação executou um recuo estratégico que mais se assemelhava a uma capitulação humilhante. A empresa encolheu a uma fração minúscula do seu tamanho original. Deixaram de ser a potência manufatureira que ditava os rumos da América Latina para se tornarem, ironicamente e amargamente, meros montadores de peças terceirizadas importadas da Ásia. Retornaram de certa forma perversa às suas origens mais modestas da década de 1940, mas agora destituídos de qualquer glória, pioneirismo ou poder de mercado. A transição estava completa. A empresa sobreviveu no papel como uma entidade jurídica, um fantasma corporativo vagando pelas prateleiras de supermercados. Mas o verdadeiro império de aço, aquele titã que havia forjado a cultura e a infância de uma nação inteira, havia morrido de forma definitiva, enterrado sob o silêncio implacável e melancólico de suas próprias máquinas. Os anos que se seguiram ao fechamento definitivo das linhas de montagem não trouxeram apenas o fim de uma era corporativa, mas também o início de um doloroso e arrastado processo de degradação urbana. O colossal complexo industrial de Santo Amaro, que outrora pulsava como um coração de aço, injetando vitalidade econômica em toda a zona sul de São Paulo, transformou-se lentamente em um espectro oco. Para quem caminha hoje pelas ruas no entorno do antigo terreno, a visão é um testemunho silencioso e brutal da desindustrialização brasileira. Os muros quilométricos, antes imaculados e ostentando o icônico logotipo da coroa, agora servem de tela para pichações desgastadas pelo tempo e pela poluição. A vegetação implacável e oportunista começou a invadir as rachaduras do concreto, escalando as fachadas dos galpões, onde a luz do sol costumava ser bloqueada pela fumaça ininterrupta das chaminés de produção. A transformação física do espaço, no entanto, é apenas a camada mais visível e superficial da tragédia. A verdadeira cicatriz, muito mais profunda e difícil de curar, foi deixada na geografia humana e econômica do bairro. Durante décadas, a Monarch não foi apenas uma empregadora. Ela foi o sol ao redor do qual orbitava todo um ecossistema comercial vibrante. Pense nas padarias que abriam às 4 da madrugada para fornecer o café forte e o pão quente para o primeiro turno de milhares de operários exaustos. Pense nos botecos de esquina, onde a poeira e o estresse da linha de montagem eram lavados com cerveja gelada após o soar da sirene das 5 da tarde. Pense nas lojas de roupas, nos mercadinhos familiares, nas farmácias e nas pequenas oficinas que prosperavam exclusivamente porque, a cada quinto dia útil do mês, uma injeção massiva e garantida de salários industriais inundava a economia local. Quando as portas de aço da Monarch se fecharam para sempre, esse ecossistema sofreu um colapso em cadeia. Não foi um declínio suave de mercado, mas uma parada cardíaca súbita. As padarias perderam seus clientes mais fiéis. Os bares viram suas mesas esvaziarem de forma fantasmagórica. Pequenos comerciantes acumularam dívidas e, um a um, foram forçados a baixar suas pesadas portas de enrolar. Ruas inteiras que antes vibravam com o trânsito apressado de milhares de bicicletas, ônibus fretados e caminhões de carga, caíram em uma letargia sombria. O fechamento da fábrica sugou a energia vital da comunidade, substituindo a agitação próspera de uma classe média operária emergente pelo silêncio esmagador do desemprego e da estagnação. Para as famílias que residiam nas imediações, o impacto foi profundamente psicológico, alterando a percepção do próprio futuro. O complexo industrial não era apenas um local de trabalho insalubre. Era um ponto de referência cultural, um farol imponente de estabilidade. Havia uma expectativa geracional instalada, um rito de passagem não escrito. Os pais trabalhavam na fábrica, construíam suas casas tijolo por tijolo,
com o dinheiro das horas extras, e os filhos cresciam com a certeza de que, ao atingirem a maioridade, também encontrariam seu lugar naquelas linhas de montagem. Essa promessa de continuidade e ascensão social foi violentamente obliterada. A juventude local, privada da âncora econômica que havia sustentado a geração anterior, viu-se subitamente à deriva em um cenário urbano onde a indústria pesada estava sendo rapidamente substituída por subempregos instáveis no setor de serviços, bicos informais ou pela sempre presente atração gravitacional da criminalidade que acompanha o vácuo econômico. As estruturas abandonadas da monarca tornaram-se, assim, um monumento involuntário a um Brasil manufatureiro que deixou de existir. Elas são as ruínas de um sonho de autonomia e grandeza industrial, um lembrete físico de uma época em que o país acreditava poder forjar o seu próprio destino. Caminhar pelas calçadas esburacadas vizinhas aos antigos pavilhões é sentir o peso de um luto coletivo que a cidade nunca soube processar adequadamente. Onde antes o aço cantava e moldava o progresso em milhares de decibéis, hoje apenas o vento assobia melancolicamente através dos vidros quebrados das guaritas de segurança vazias. Essa desolação repetiu-se em graus variados por outras partes do país, onde a empresa havia fincado suas bandeiras de domínio, como no polo de Manaus. A estrutura massiva, que deveria ser um templo da modernidade amazônica, enfrentou o mesmo destino inexorável de obsolescência e esvaziamento. A Monarch, ao ruir, não caiu sozinha em um abismo corporativo isolado. Ela desabou sobre as costas das comunidades que a sustentavam, esmagando sob seu próprio peso a vitalidade de bairros inteiros e deixando para trás vastas zonas mortas na malha urbana. A ironia final e cruel dessa transformação é o contraste gritante entre o que a empresa produzia e o que ela deixou como herança. A Monarch construiu seu império vendendo mobilidade, liberdade juvenil, cores vibrantes e alegria incondicional. As monaretas vermelhas, laranjas e azuis cintilantes eram o antídoto perfeito contra a monotonia do dia a dia. No entanto, o legado físico que a empresa impôs às cidades é uma vastidão monocromática e deprimente de cinza, marrom e ferrugem. As gigantescas estruturas de concreto tornaram-se âncoras imensas que prendem os bairros ao passado, obstáculos físicos que atrasam a renovação urbana. Hoje, enquanto o trânsito caótico das metrópoles modernas flui apressado e indiferente ao largo dessas ruínas, a maioria dos motoristas mal lança um olhar para os muros descascados. Para a nova geração que passa com seus fones de ouvido e telas brilhantes, aquele complexo fantasma é apenas um ponto cego indesejado na paisagem, um obstáculo no mapa digital. Eles não ouvem o eco vibrante das sirenes, não sentem o cheiro fantasma de borracha quente e tinta fresca, nem compreendem que ali, naquele cemitério de concreto tomado pelo mato, bateu um dia o coração industrial de uma nação inteira. A cicatriz urbana permanece exposta, calada e incômoda, aguardando que o tempo, o mercado imobiliário impiedoso ou a total indiferença da memória finalmente a apague do mapa. Avançando para as primeiras décadas do século XXI, a paisagem industrial e o tecido urbano que a Monarch um dia ajudou a moldar com tanto vigor estão irreconhecíveis. O imenso complexo de Santo Amaro é apenas uma memória esmaecida, um esqueleto de concreto coberto por pichações e engolido pelo desenvolvimento imobiliário indiferente. No entanto, em um contraste quase poético com o fim humilhante, frio e melancólico da corporação, a alma da marca encontrou uma maneira de sobreviver. A Monareta renasceu, não sob o barulho ensurdecedor das esteiras de uma grande fábrica, mas nas oficinas silenciosas de restauradores minuciosos e nas garagens de colecionadores visceralmente apaixonados. O que antes era um brinquedo de criança ou um utilitário de aço descartado sumariamente quando quebrava, agora é reverenciado e tratado com o cuidado de uma verdadeira relíquia histórica. No Brasil contemporâneo, um mercado paralelo,
Altamente especializado e movido puramente pela nostalgia, floresceu. Homens e mulheres que hoje estão na casa dos 40, 50 ou 60 anos, aqueles mesmos que nas décadas de 1970 e 1980 rasgavam os joelhos e viviam suas primeiras grandes aventuras pedalando pelas ruas de paralelepípedo, agora investem pequenas fortunas para recuperar o passado. Uma monareta original, seja a cobiçada brasiliana, a agressiva Cross de garfo duplo ou a luxuosa Águia de Ouro, quando meticulosamente restaurada aos seus padrões exatos de fábrica, pode alcançar preços que rivalizam, e muitas vezes superam, os de bicicletas importadas modernas de alta performance. O processo de restauração transformou-se em um ato de arqueologia industrial e amor. Em grupos de internet e feiras de antiguidades de norte a sul do país, peças são caçadas com obsessão. Um simples adesivo intacto, um farol quadrado original, um par de manoplas com o símbolo da coroa em alto relevo, ou o inconfundível banco banana de vinil sem arranhões, são disputados como ouro. O cromo é refeito para brilhar como um espelho, e as tintas são misturadas laboriosamente para reproduzir com exatidão matemática o vermelho cereja, o azul metálico ou o verde-limão da época. Para esses colecionadores, não se trata de comprar um meio de transporte. Trata-se de comprar uma passagem de volta para a própria juventude, para uma época em que a vida parecia mais simples e o maior problema do dia era remendar um pneu furado antes do anoitecer. É aqui que reside o grande e doloroso paradoxo da Monarch, a ironia suprema de sua trajetória. Como entidade corporativa e de negócios, a empresa foi um fracasso espetacular em sua fase final. Foi completamente dizimada pelos trâmites implacáveis da economia globalizada, pela arrogância de seus diretores e pela incapacidade crônica de se adaptar a um mundo em rápida evolução. É um estudo de caso clássico, ensinado em faculdades de administração, sobre como a cegueira estratégica pode afundar um império bilionário. A Monarch morreu comercialmente porque se recusou, com uma teimosia quase fatal, a abandonar o passado e abraçar o futuro. No entanto, como criadora de cultura, a Monarch alcançou uma forma raríssima de imortalidade. O mercado moderno a puniu com a falência justamente por ela ser antiquada. Mas a memória cultural brasileira hoje a recompensa e a idolatra exatamente pelo mesmo motivo. As planilhas de custos deficitárias, os cortes de qualidade vergonhosos dos anos 90 e as decisões desastrosas da diretoria foram perdoados ou esquecidos pela passagem do tempo. O que permanece, imune à ferrugem da história, é a memória afetiva. A marca não é lembrada por sua burocracia ou por sua espiral de morte financeira, mas sim pela sensação visceral do vento no rosto, pela alegria das manhãs de Natal e pela liberdade incondicional que suas rodas proporcionaram a milhões de jovens. Essa dicotomia fascinante entre o metal retorcido que apodrece nas fábricas mortas e o metal polido que brilha nas garagens limpas é a essência definitiva do legado da Monarch. O império de aço tombou e as chaminés de Santo Amaro pararam de exalar sua fumaça de progresso há muito tempo. A ferrugem consumiu as prensas hidráulicas e o silêncio tomou conta dos pátios, onde um dia a infância de uma nação inteira era forjada em 3 turnos ininterruptos. Contudo, sempre que uma monareta perfeitamente restaurada cruza uma praça ensolarada em uma manhã de domingo, atraindo olhares curiosos e sorrisos nostálgicos, a Monarch, mesmo que por apenas um instante efêmero, volta a reinar em glória absoluta. É a vitória final, poética e silenciosa da saudade sobre a falência. A história da Monarch não é apenas um conto de advertência sobre gestão empresarial ou sobre os perigos mortais de uma abertura econômica abrupta. É, no seu núcleo mais íntimo, uma reflexão dolorosa sobre a impermanência e a arrogância do sucesso corporativo. Quando olhamos para os portões enferrujados e os muros descascados de Santo Amaro hoje, não vemos apenas uma fábrica que faliu. Vemos um monumento silencioso à falsa crença de que o topo da montanha é um lugar de descanso,
quando na verdade é o ponto mais vulnerável à tempestade. A verdadeira tragédia da monarquia não foi a perda de participação de mercado, mas a perda de sua conexão vital com a sociedade que a alimentava. Seus líderes se fecharam em escritórios confortáveis, hipnotizados pelo próprio tamanho e protegidos por barreiras artificiais, enquanto o mundo lá fora acelerava velozmente em direção ao futuro. O colapso foi o preço cobrado por subestimar a inteligência, o desejo de evolução e a liberdade de escolha de seus próprios consumidores. Eles acreditavam que, ao controlar rigidamente a produção, controlavam o próprio tempo. Mas o tempo é implacável, e ele não perdoa aqueles que se recusam a marchar no seu ritmo. Hoje, o legado da Monarch vive uma existência dupla e paradoxal. Nas planilhas, nos corredores frios da administração e nos livros de história econômica, ela é o fantasma definitivo do atraso industrial, um leviatã de aço que tropeçou em seus próprios pés pesados. Mas nas ruas ensolaradas, nos parques e nas memórias afetivas de milhões de brasileiros, a monareta ainda pedala livre, imune à ferrugem da má gestão corporativa. Ela nos lembra que, embora os impérios industriais de concreto e aço sempre terminem inevitavelmente em pós-silêncio, a alegria genuína que eles um dia criaram pode encontrar uma maneira de sobreviver a todos eles. Se essa viagem pelas ruínas e pela memória da Monarch fez você refletir sobre as marcas que o tempo e o progresso deixam em nossa história, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos documentários. Deixe seu comentário abaixo. Você ou alguém da sua família teve uma monareta? Qual é a sua memória dessa época de ouro? Compartilhe este vídeo com quem viveu esses tempos e junte-se a nós enquanto continuamos a explorar os ecos silenciados dos maiores impérios industriais do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.